Olá, sou Flávio Morgado. Estou aqui para dar continuação ao objeto TextBox abordado na aula anterior e dessa vez nós iremos tratar de como validar dados com o objeto TextBox. O arquivo 3 módulos TextBox, utilizado na videoaula 3 anterior, contém os arquivos referentes a este controle. Então, use-o para que você possa ter acesso aos user forms abordados nesta videoaula. Não validar um objeto TextBox em uma interface gráfica é uma das maiores fontes de defeitos em código. Muitas vezes o código espera receber um número e recebe um texto. Espera receber um valor numérico e não recebe este valor porque ele tem erros na digitalização de vírgula ou ponto decimal. Espera receber um percentual e também não recebe, ou uma data válida. Recebe um texto que parece um número, parece uma data, mas não é. Na aula anterior, usamos um diagrama que mostrava o ciclo de atualização de uma TextBox. Este diagrama está sendo representado aqui novamente para demonstrar quais são os eventos que você pode utilizar. Então, quando uma TextBox é alterada, sua propriedade value é transformada em propriedade text. E você pode usar os eventos de tecla keydown e keypress para filtrar as teclas digitadas, ou usar o evento beforeUpdate, que ocorre imediatamente antes da propriedade text ser atribuída à propriedade value. A diferença desses eventos é que keydown permite que você filtre todas as teclas do teclado, ou seja, ele dispara para qualquer tecla e as teclas que têm mesma função, como Enter, que eu tenho um Enter no teclado normal e no teclado numérico, tecla de divisão, teclas mais e menos, têm códigos diferentes, enquanto que o evento keypress, ele retorna o código ASCII 2 do caractere digitado, então as teclas têm mesmo código. Há uma luta constante para se controlar o valor digitalizado numa TextBox. Os programadores inexperientes não sabem quais eventos utilizar para controlar essa digitalização. Mas isso pode ser feito de duas formas distintas. A primeira é por livre digitação, onde o usuário digita o que desejar. Então, no evento beforeUpdate, você verifica o valor da propriedade text, usando eventualmente funções específicas do VBA para validar números e datas, como isNumeric, que verifica se a propriedade text é um número, ou isDate, que verifica se a propriedade text é uma data válida. A segunda opção é por filtragens de teclas. Nessa situação, você pode usar os eventos keypress, que ocorrem quando a tecla imprimível é digitada e é mais fácil controlar, ou pelo evento keydown, que ocorre pelo pressionar de qualquer tecla do teclado. Quando você usa o evento keypress, este passa como argumento a variável keyASCII. Utilize constantes nesse procedimento de evento para declarar todas as teclas que podem ser aceitas. Como muitas teclas do teclado não geram evento keypress, você precisa limitar para números e datas as teclas numéricas, as teclas mais e menos para poder tornar um valor positivo ou negativo, eventualmente teclas de separação para separar mês de ano em datas, ou 2 pontos para separar hora, minuto e segundos em horas, e a tecla ESC para poder desfazer a operação. E se você quiser, pode filtrar também usando as teclas no evento keydown. Nessa situação, você terá que codificar mais teclas de constantes. Terá que usar, além das teclas numéricas mais e menos do teclado convencional, também mais e menos do teclado numérico. Nas teclas de separação, terá que usar a barra de divisão do teclado convencional e do teclado numérico para datas. E terá que codificar teclas de seta da esquerda e direita, eventualmente acima e abaixo, page down e page up, para reposicionar o cursor em caixas de texto multiline, e codificar as teclas Enter, Tab, Backspace e Delete, para permitir desfazer, atualizar, tabular e excluir caracteres. A partir de agora, vou demonstrar como isso é feito utilizando o VBA. Aqui no arquivo módulos TextBox PPT, eu produzi
ou User Form FRM Text Box Validação. Dê um duplo clique nele e você vai ver que ele tem duas áreas distintas. Eu tenho duas áreas distintas. A primeira área controla a atualização de dados usando o evento Before Update. E a segunda área controla a atualização de dados usando os eventos kpress para números e kdown para datas. Quando você dá um duplo clique na caixa de texto txt número, você verá que o evento Before Update é validado verificando se o comprimento da propriedade text da caixa de texto é maior que 0. E, se for verdadeiro, verifica se é número. Se uma dessas opções for falsa, aparecerá uma message box e o argumento cancel é declarado true, impedindo a caixa de texto de atualizar. Ou seja, você não consegue sair dela. Você pode desfazê-la com ESC, mas não consegue mudar o foco para outro controle. Caso contrário, ela verifica o estado da checkbox CHK moeda. Se estiver marcado, chama CHK moeda click. E CHK moeda click emprega a função format para formatar txt número com currency ou general number, dois tipos de opção de formato. Para saber mais sobre a opção formato, clique sobre ela, pressione F1 no VBA e aguarde que a função aparecerá para você havendo uma conexão com a internet. Ela é uma função bastante densa, ela tem vários argumentos, permite formatar números, textos, datas, horas, tempos, de várias formas diferentes. Tem vários exemplos e eu recomendo que você a estude. Observe que nos formatos numéricos temos os formatos padrão para número, que são General Number, Currency, Fixed, Standard, Percent. Use o nome em inglês do formato no código VBA. Caso você deseje formatar só datas, com o evento Before Update, aplique um duplo clique no campo txt-data e verifique que, nesse caso, ele testa também se o campo tem algum valor com a propriedade len, que é o comprimento da caixa de texto. Se o comprimento for maior que 0, ele usa a função isDate. IsDate retorna true, verdadeiro, se houver uma data válida. Se não houver, o evento é cancelado. Então essa é a forma mais fácil de validar. Vamos vê-las em ação. Pressiono F5. Agora vou digitar letra. Um número com uma letra. Então não é mais um número. Quando eu pressiono Enter, digito apenas número. Porque a caixa de texto não passou no teste isNumeric. Se eu modificar a propriedade text retirando a letra, ela aceita um número. Agora vou tentar uma data. Se eu digitar uma data inválida, 30 de fevereiro de qualquer ano, não existe 30 de fevereiro, então ele não vai passar no teste da função isDate. Então, eu só vou conseguir aqui 29 de fevereiro em anos bissextos. O ano 2022 não foi bissexto, então ele não aceitou o dia 29, mas vai aceitar o dia 28. E assim eu consigo validar usando apenas o evento Before Update. A segunda opção de validação é utilizando a técnica demonstrada no material de apoio. Na caixa de texto txt só números, eu uso o evento kpress. Ao dar um duplo clique na caixa, o evento txt número after update aparece e ele verifica se CHK moeda está pressionado. E se estiver pressionado, ele também vai formatar o valor como moeda. Mas no evento kpress, eu declaro constantes para as teclas numéricas. Essa declaração é muito necessária para que eu não apareça com números mágicos dentro do código, como citado na parte 1 do nosso curso do VBA. Então, isso torna o seu código mais profissional, mais conciso e claro. Eu precisei declarar constantes para com ESC, com mais, com menos, com 0 a com 9, que é o código do caractere 0 e o código do caractere 9. Para fazer isso, eu simplesmente posso colocar uma message box retornando keyASCII e pressionar uma tecla. E ela vai me dizer qual foi o código da tecla ASCII pressionada. Então, eu uso uma instrução select case. Se eu digitar ESC, a caixa de texto recebe nada. Se eu digitar mais,
A caixa de texto pode receber esse sinal de mais em qualquer posição dela, porque quando eu estou usando o keypress, os eventos de tecla não disparam. Então, nesse caso, eu cancelo a tecla, fazendo keyASCII igual a 0, e torno o valor de txt números igual ao valor absoluto de txt números. Ponto text. Literalmente, transformando o valor em positivo. Se eu digitar menos, eu verifico se a caixa de texto tem um valor maior do que 0. Se tiver, eu cancelo a tecla keyASCII e transformo o valor num valor negativo. E, finalmente, uso uma cláusula case com 0, to com 9, porque os códigos ASCII dos números 0 a 9 são 48, 49, 50 até 57, e esta expressão pega uma faixa de caracteres e os aceito. Agora, se nenhum desses caracteres for digitado, uso uma cláusula case else. Nesse caso, keyASCII é igual a 0, eliminando a tecla digitada, e uso bip para disparar o som asterisco do Windows. Vamos ver isso em ação pressionando F5. Então, eu estou aqui em digita só números, vou pressionar a letra A. Esse é o som asterisco. Não pude digitar. Número 1, 2, 3, menos, torna negativo. Mais, tanto faz for teclado numérico ou o teclado convencional, torna positivo. Menos, mais, torna negativo, positivo. Se eu pressionar ESC, desfaz a caixa de texto. E esses são os eventos que eu posso utilizar em keypress. Nenhuma outra tecla será digitalizada aqui pelo filtro de keypress. Nossa atenção agora vai para o que acontece quando utilizamos o evento keydown, que é o caso da caixa de texto txt só data. Quando eu dou 2 cliques nela, eu abro o procedimento txt só datas keydown, que passa o argumento keycode. Agora note que eu preciso usar várias outras constantes, porque o evento keydown passa todas as teclas do teclado pressionadas. Preciso declarar constantes para backspace delete, para menos do teclado numérico e menos do teclado comum, que são teclas diferentes. Para a barra de divisão, faltou declarar a barra de divisão do teclado numérico, vou deixar para o leitor esta opção. Para as teclas Tab, Enter, seta da esquerda e seta da direita. Então, na instrução Select Case Keycode, eu testo se pressionou a tecla ESC. Se foi verdade, eu simplesmente anulo a caixa de texto, atribuindo-lhe aspas, aspas, ou seja, uma string vazia, o que a torna vazia. Repare agora que uso instruções cases diferentes para várias constantes, apenas para me dar uma organização melhor na estrutura do meu código. Poderia ter posto todas na mesma linha, mas preferi colocar assim para ficar mais organizado e ter uma melhor legibilidade. Na primeira case eu testo os números, menos e menos num, barra de divisão, faltou barra de divisão num. Depois eu testo seta esquerda, direita, backspace e delete. Finalmente, testo com tab e com enter, que vão fazer com que o foco mude para um próximo controle. Quando isso acontecer, o controle tende a atualizar. Nessa situação, eu vou verificar se algo está digitado. E se estiver digitado, uso a função isDate. Caso txt só datas.text não seja uma data válida, notisDate retorna true. Ou seja, tem algo digitado e não é uma data, então eu anulo a tecla Tab ou Enter com keycode igual a 0 e emito um bip, que é o som asterisco. Caso contrário, não é nenhuma das teclas que eu digitei e eu faço a mesma coisa. Eu anulo a tecla digitalizada com keycode igual a 0 e emito um bip. Chamo sua atenção muito especialmente aqui que a função isDate ela pode falhar quando utilizarmos anos com apenas 2 casas decimais. Nesse contexto, isDate vai testar todas as possibilidades, inclusive a de que qualquer um dos campos seja um mês, um dia ou um ano válido e pode retornar verdadeiro. Pode ser necessário exigir que ano tenha 4 caracteres ou indicar isso ao usuário. Vamos ver como isso se processa. Pressiono F5, vou em só datas e aí pressiono
uma data inválida, 29/2 de 2022. O ano 2022 não é um ano bissexto, então quando eu pressionar Enter, asterisco, data inválida. Posso utilizar as teclas para voltar, porque mapeei as teclas. Posso utilizar Backspace, digitar 8, Enter, data válida. Se eu digitar uma letra, não posso digitalizar. Se eu digitar qualquer símbolo, ele não vai aceitar. Agora, perceba que se eu trocar o ano para 22 e botar um número absurdo aqui, como 32, ele pode aceitar a data, porque ele vai considerar 32 como ano, 2 como um mês e 22 como dia, e aceita a data. Então, tenha cuidado com a função isDate. Finalmente, coloquei aqui um valor, não testei exibir números como datas, que está sendo testada agora. Você percebe que quando eu exibo um número como moeda, ele vai adicionar o caractere moeda que está cadastrado no Windows. Isso pode eventualmente trazer alguma dificuldade para se fazer contas com esse valor. Por esse motivo, adicionei mais um formulário chamado FRM Text Box Format. Nesta situação, toda vez que eu digito um valor em valor 1 e valor 2, eu vou ter duas moedas. Ele vai converter em moeda, porque quando eu dou 2 cliques na caixa de texto, o valor digitado em TXT valor 1 vai ser formatado como currency. A mesma coisa acontece com TXT valor 2. Mas, quando eu pressiono o botão somar, usando TXT valor 1 mais TXT valor 2, algo surpreendente acontece. Vamos testar. Pressiono F5 e digito 1, 2, vou digitar 100, Enter, formatou moeda, 200, Enter, formatou moeda. Se eu mandar somar, o que acontece é que o Visual Basic interpreta que o valor formatado como moeda é um texto, porque ele possui caracteres não numéricos, então concatena os dois valores. Nessa situação, eu tenho que fazer um truque. Eu tenho que declarar variáveis como currency, que são moeda, porque elas reconhecem o padrão de moeda cadastrado no Windows. Então, atribuir o valor das caixas de textos às variáveis. E aí, formatar a soma dos valores. Vamos ver novamente. 100, 200, somar. 300. Funcionou. A mesma coisa vai acontecer quando eu fizer percentual. Eu vou botar 100 aqui, que é um valor. Ele formata como currency. Vou botar um percentual, 10. Vou botar porcento. Ele vai botar 10%. E agora eu quero adicionar 10% em 100. E vou adicionar fazendo 100 vezes 1 mais o valor de TXT percentual. Quando eu faço isso, acontece um erro. Aqui está o erro. O erro acontece porque MiTXT percentual agora tem o símbolo %, porque foi formatado com a expressão %, quando eu atualizei a caixa de texto TXT percentual. O Visual Basic não consegue reconhecer este valor. Nesta situação, vou encerrar a execução aqui, e eu vou aqui ver o botão CMD percentual. Nesta situação, eu tenho que declarar uma variável sCurrency para receber o valor formatado como moeda de TXT valor 3. Uma variável symbol% receber apenas os números de TXT percentual. Como o TXT percentual é adicionado como o último caractere, eu vou utilizar a função left, à esquerda, do VBA, para trazer N caracteres à esquerda, ou seja, todos os caracteres digitados, menos o último. Para isso, eu uso len de TXT percentual, que me traz o comprimento. Não interessa quantos caracteres eu digitei, aqui vai ter quantos é, eu tiro menos 1. Quando eu tiro menos 1, eu trago todos os caracteres menos o símbolo por % em left. Então, se eu digitei 10% aqui, vai retornar 10. E dividido por 100 vai retornar 0,1. Então, eu formato o TXT percentual com curvalor, que é a conversão de TXT valor como currency, 1 mais símbolo percentual como currency. Vamos ver funcionar.
Aqui eu boto 100, aqui eu boto 10% ou 0,1 e agora mando somar e a soma acontece perfeitamente. E assim você aprendeu a validar caixas de textos e a utilizar caixas de textos que tenham números que utilizem as opções formatação currency, que adicionam caracteres antes do número, ou percento, que adiciona o caractere depois do número. Nesta videoaula foram usadas algumas funções do VBA que eu recomendo que você se acostume com elas. A função ABS, Absolute, ou valor absoluto, retorna sempre o valor positivo de um número, qualquer que seja o seu sinal, positivo ou negativo. Bip é uma instrução que emite o sinal sonoro asterisco do Windows. Format é uma função que recebe dois argumentos, que é o valor e o formato a ser utilizado, e retorna um texto formatado da forma esperada. Tem vários argumentos e você deve pesquisá-la na internet. Isdate valida o argumento recebido e verifica se é uma data válida. Isnumeric testa o argumento recebido para verificar se é um número. E isto era tudo que eu tinha para apresentar para vocês nesta videoaula. E na próxima videoaula abordaremos os controles ListBox e ComboBox. Até lá!